Olá, ouvintes! Tudo bom? Aqui é o Vitor do Escudo do Mestre e o que vocês estão prestes a ouvir é uma gravação de uma sessão de jogo que eu, o Chess e a Lu gravamos ainda em dezembro do antigo ano de 2012, já muito longínquo. Essa sessão de jogo foi do RPG oficial do Senhor dos Anéis, o The One Ring, chamado no Brasil de Um Anel. A aventura que vem no próprio livro, que chama Marsh Bells, traduzido por mim como Sinos do Pântano. Foi uma aventura, vocês vão ver, foi bem gostoso. A gente jogou umas 3 horas e pouquinho. E eu dividi em 3 partes essa sessão. Espero que vocês gostem. Esse foi a base para as discussões do nosso review de The One Ring, que vai sair em breve. Então a ideia é lançar a última parte da sessão de jogo pouco antes do review. Então vão escutando, a gente comenta algumas coisas durante a sessão, algumas coisas de regra, mas no nosso review é que a gente vai deixar mais claro. Tá bom? Então espero que vocês gostem e é isso. Muito obrigado. Boa sessão. Muito bem. Olá, ouvintes. Olá, ouvintes. Estamos aqui hoje para a segunda sessão de jogo do Escudo do Mestre. Aê! Demorou um pouquinho, né, pra vir a segunda sessão de jogo. Isso que dá quando os membros do Escudo do Mestre moram em cidades diferentes. True, verdade. Bom, mas o jogo de hoje é The One Ring, ou Um Anel. Ou Um Anel. E nós aproveitamos para esse hype do mês do Hobbit, né? Pra gente fazer o nosso especial aqui, a gente vai tentar fechar com esse jogo e depois fazer um review. É isso aí. Beleza? Então, eu sou o Vitor, eu vou mestrar. A aventura que eu vou mestrar, ela vem no livro básico, The Marsh Bell. Uma aventurinha bem bacana, eu acho. Talvez eu precise cortar algumas partes do jogo para dar tempo da gente fazer o jogo inteiro hoje. Talvez eu precise adiantar, dar uns fast forwards. Mas vamos tentar jogar o máximo possível. Comigo estão o Chess. Opa, membro do Escudo do Mestre, vocês me conhecem. E hoje eu vou jogar com Barahir, filho de Brotomir, um anão da Montanha Solitária. Isso aí ficou muito bom. Brotomir. Ficou muito legal. Um anão da Montanha Solitária. Mais depois dizer sobre mim. Sim, o anão da Montanha Solitária consumido pela vingança de sua família de sua família e de sua casa que lhe foram roubadas pelos orcs e pelas aranhas. É legal. E a Lu? Oi, eu vou jogar de Elfa, time da Lauran Tiriel, que eu vou esquecer o nome dela até o fim do jogo. Uma Elfa de Mirkwood, uma escolar. Desse jogo a gente vai falar mais pra frente, né, no nosso review, mas uma coisa que é importante a gente deixar claro, o jogo ele tem muitos subsistemas. Ele é meio complexo, assim, eu acho, de pegar a mão. Eu já li uns outros reviews dele, falam que pra você começar a jogar ele tem bastante coisa pra você ficar, coisinha pra você ficar atento. Depois que você passa da curva de aprendizado, o negócio deslancha. Mas ele tem um comecinho meio, às vezes, um pouquinho áspero. Vamos ver o quanto que a gente consegue parar aqui. Então, se de repente a gente estiver jogando e vocês verem que a gente está errando alguma regra, alguma coisa, por favor corrijam a gente. A gente teve umas dúvidas agora há pouco, fazendo o personagem, preparando a aventura. Se a gente estiver usando a regra de uma maneira errada e alguém que sabe mais corrigir aí, a gente agradece. É isso aí. Beleza? Então vamos começar. E é isso. Acho que dá pra começar, né? Bom, deixa eu só ajustar aqui. Esse jogo vai ter um pouquinho de trilha sonora.
Eu vou tentar deixar ela baixinha para não interferir com o volume da voz. Vamos lá. Bom, a aventura começa quando esse grupo, essa companhia tão incomum, formada por um elfo e um anão, chega a Lake Town, né? Suas andanças levam vocês até a famigerada cidade em busca de seus objetivos, em busca de fazer um nome para si, da honra, da fortuna e das aventuras. Bom, vocês chegam e... Algum de vocês já esteve em Lake Town antes? Já estive em Lake Town. Ou não, primeira vez. Beleza. Eu sou um anão que foi exilado da Montanha Solitária com a desolação de Smaug, então eu conheci a cidade antes do retorno, mas eu não venho aqui desde da desolação de Smaug. Legal. Eu nunca vi. Bom, então para você o ambiente cosmopolita dessa cidade já está um pouco... já passou a primeira impressão, né? É aquela coisa, é uma cidade de riquezas, as ruas estão cheias, apinhada de pessoas. Mais do que homens, vocês encontram por aí anões, né? A segunda visão mais comum, alguns elfos e, veja só você, alguns hobbits andando pela rua. É uma cidade, realmente ela se tornou um ponto, uma parada para os diversos povos livres da Terra-média. Depois dos eventos narrados no Hobbit, né? Acho que é interessante a gente esclarecer isso. O jogo se passa alguns anos após o fim do Hobbit, o fim da Batalha dos 5 Exércitos. Então nós temos os anões em Erebor novamente, etc, etc, etc. Beleza? Beleza. Bom, então é isso. Vocês estão na rua, aqueles mercados a céu aberto, pessoas andando, pessoas gritando, vendendo coisas, comerciantes, uma cidade muito rica pelo seu comércio. E é isso aí. Vocês acabaram de chegar de viagem, né, cansados. Vocês não têm montarias nem nada, vieram com os próprios pés. O que vocês fazem? Eu dou uma olhada pra Elfa. Você parece cansada. Eu nunca fui cansada. Tá. Você tem que começar a descrever suas caretas. Não dá também, não dá. Isso aí fica difícil. Isso fica para um próximo videocast. Mas eu estou com fome. Quero cerveja e carne. Muito bom. Ok, carne. Deve ter uma salada pra você. Bom, como você já esteve em Lake Town antes, você conhece mais ou menos alguns estabelecimentos, algumas tavernas. E você encontra uma de sua escolha, uma que você lembra das suas viagens no passado, que você teve aqui há tanto tempo atrás, em outro espírito, né, com um coração mais pesaroso, carregando o peso de todos os acontecimentos no ombro naquela época. E é bom voltar para esse lugar que por um momento é familiar, mas você ao entrar lá sente a diferença, né, no seu espírito, pelas mudanças que aconteceram nesses anos. Bom, você entra nessa taverna, estamos aqui mais ou menos no meio da tarde. Bom, então você entra numa taverna, já tem algumas pessoas, então o som das conversas, o som das bebidas sendo colocadas na mesa, as pessoas bebendo, alguma cantoria rolando e o cheiro, né, da comida fresca que invade as suas narinas e faz a boca salivar. Talvez a boca da Elfa nem tanto. Não, nem tanto. E isso as pessoas passando, né, Finalmente comida de verdade. Depois de semanas andando pelas terras selvagens e comendo só frutinhas e nozes e raízes. Não vontade nas nossas viagens. Nem um coelho! Não achávamos um coelho! Eu podia comer como um hobbit hoje. Nessa que você fala, eu podia comer como um hobbit, tá aquela olhada pro lado, tá um hobbit sozinho na mesa e um javali, assim, já comido pela metade.
Eu não entendo essa voracidade de vocês. Também? Não tem nada pra preencher aí? Tem aqui, ó. Eu sou largo como um barril e estou vazio como um agora. Muito bom. Excelente. Bom, vocês avistam uma mesa vaga, sentam e não demoram muito para serem atendidos, né? Logo um taverneiro chega limpando as mãos engorduradas num avental e chega para vocês, né? Faz uma pequena reverência na cabeça. Mestre anão, mestra elfa, em que posso servi-los? Bom, você pode começar me trazendo cerveja de ótima qualidade e o que você recomenda? Frutas, nozes, raízes. Meu Deus do céu. O que você tiver no seu jardim e Um belo pernil não passado pra ele. Curupase. Isso. Muito bom. Eu aprendi uma coisa. Da melhor qualidade. Sim, mestre, sim. Nesse momento eu coloco meu machado em cima da mesa, o escudo, tiro o elmo. Quando você começa a fazer um certo display, né? Você tira o machado, põe, dá aquela batida no chão, faz um tum, o elmo pesado batendo, etc. Chama um pouco a atenção das pessoas em volta, né? Você vê que muitas olham e arregalam os olhos, né? Fica claro pelas roupas que vocês estão usando, pelas armas que portam, que se tratam de aventureiros, né? Que são sempre fonte de buchichos, conversas, boatos, etc. As pessoas olham pra você, mas nenhuma delas está olhando com olhos malignos ou com algum tipo de cobiça, nada disso. É um misto de curiosidade e alguns até olham pra vocês e erguem um pouco o copo, como que cumprimentando. Eu gosto dessa cidade. Bom, passa-se o tempo, logo vem a comida para vocês, ela é colocada em cima da mesa, vocês passam aquele momento se fartando, a comida realmente é de boa qualidade para aqueles que podem pagar, e vocês podem pagar, ou pelo menos você pode pagar. Eu estou comendo o pernil dizendo, Smaug fez o... Ainda bem que esse lagartixa foi derrotado, agora eu posso comer pernil de novo. Você não tem ideia de como foi terrível os anos do exílio. Lagartixa. Agora que ele morreu, eu posso falar. As pessoas veem você contando vantagens sobre o temível dragão, alguns olham meio, sabe, alguns meio desviam o olhar, outros até param pra prestar mais atenção. Eu pego minha caneca, eu vou rolar um Inspire e eu grito, sim, o dragão morreu! Para Bard! Eu pedi um brinde a Bard, o homem do arco. Beleza, rola aí o seu Inspire. Você tem algum trait que pode te ajudar, etc, não? Trait? Né? Não. E rola mais o seu Fate Die. São três. Aliás, são 3 dados mais o Fate Die. Isso. Do meu Inspire, que é 3. Uhum. Eu tirei aí como é que eu. Então somo. assim, você soma todos os valores e me fala quanto deu. Esse que foi um. Então nós temos 18. 18. O target number padrão nesse jogo é 14. Né? Menos do que isso são atividades fáceis, mais do que isso são difíceis. Como você está em Lake Town, você chegou contando vantagem, se mostra um aventureiro, bate na mesa e invoca um drink por Bard, 18 é mais do que o suficiente para você atingir. Então você invoca esse daí, as pessoas erguem as canecas com um cumprimento, né? E dão um berro pra você, né? Pro Bard! Eu dou aquela vilada na caneca, começa a escorrer a cerveja pela barba, sabe? O Hobbit que tava comendo só bate na mão, sobe em cima da mesa e ele se inspira a cantar uma canção. Eu acompanho. Beleza. Começam as festividades lá Bom. No momento de mais calma eu olho pra Elfa e eu falo, é por isso que vale a pena combater o inimigo. Por esses momentos. Vocês passam uma tarde e começo de noite muito prazeroso dentro da taverna. Não falou nada, Elfa? Essa salada aí tá ruim, hein? A salada tá muito boa. Eu tô aproveitando aqui, observando as pessoas. O meu jeito introspectivo de ser. O jeito élfico de ser. Eu sei. Vocês só falam muito quando tem uma flauta por perto. É impressionante. Na verdade, nós tocamos. E cantamos. Blá. Bom,
Conforme vai dando a noite, vocês percebem que, bom, vai seguindo durante a noite, né? Provavelmente vocês vão pernoitar no local. Sim. As pessoas começam a dar seu horário para saírem para suas casas, explicarem a bebedeira para suas esposas. Como é que eles vão explicar? Não, mas o anão começou a falar por Bard, começou a fazer, eu não tenho culpa. Mas, bom, quando já está um pouco mais livre, o taverneiro vem até vocês, né? Limpando novamente a mão e fala assim: uma excelente noite, não é mesmo, mestre anão? Ai! Ele fala o tempo todo. Terei a honra de sua presença em um dos meus quartos? O cara já chega ofendendo o peixe dele. Não. Temos preços módicos. Claro que uma pessoa de tantas posses como o senhor, isso com certeza não seria um problema. A gente tentou. Tem algumas. Tentava. Ele Um quarto. Tudo bem. Aí ele tira a mesa de vocês, né, etc. Você vê que ele vira e grita para um ajudante: vá, prepare o quarto. Um quarto só? Não. Pelo amor de Deus, 2. Prepare 2 quartos. Você respondeu isso só, ele ia olhar muito estranho. Você não faz barulho nenhum enquanto dorme, incomoda. O ronco, é a música de ninar dos anões. Música de Nina. Exato. Você precisa afinar uma coisa ou outra no seu ronco. Você lembra daquele som que parece, sei lá, cover de um olifante agonizando? Realmente, a música de ninar dos anões. Bom, agonia é só de pensar no regimento inteiro de vocês dormindo. É bonito. logo o taverneiro volta, né, e ele termina de limpar e ele começa um free talk, né? Ele oferece mais uma rodada de bebidas por conta dele, toda a cantoria, etc. Você vê que realmente animou o homem. E ele meio que senta na mesa de vocês para jogar um pouco de conversa fora. Então, homem, quais são as novidades de Lake Town? Bom, aí você vê que ele para e fala assim: acho que a maior novidade foi a que trouxe vocês até aqui, não? Talvez. Ele fala: bom, vejo pelas suas posses que são pessoas interessadas em conhecer o mundo. Não, posso dizer que sim. Mas o senhor, sendo um anão, imaginei que tivesse atendido ao chamado de Mestre Gloin. O que, Gloin? Por que ele chamou? O que aconteceu? Ah, não sabem? Você sabe? Não, nenhum de vocês Não. sabe. Mas eu sei, você nunca me conta as coisas. Aí você vê que... Conta as coisas que precisam ser sabidas. E não fui eu que resolvi até essa parte do mundo. Ele abaixa pra vocês, né, traz a vela um pouco mais pra perto e fala como se estivesse contando um segredo com um tom até pouso. E ele fala: pois bem, Gloin diz que está com um problema e que precisa de indivíduos corajosos que possam ajudá-lo. Diz até que ele está disposto a oferecer uma recompensa pela ajuda. O que será que Mas qual aconteceu? tipo de Mas problema? você sabe qual é o problema? Bom, aí você vê que ele vai um pouco mais perto, né? Ele fala: é o que dizem por aí, sabe? Dizem que 2 enviados na Montanha Solitária se perderam mais ao sul nos pântanos e que Gloin está temendo pelo destino deles. Isso é terrível. Se um dos 13 precisa de ajuda, ou 14, tem o Hobbit, nós devemos ajudá-lo. Concordo. Amanhã de manhã, vamos falar com ele. Primeira luz ao raiar do sol. Não é bom tratar dessas coisas na noite. Auspícios muito ruins durante a noite. Não sei, você gosta de ficar olhando pra lua de noite? Uma coisa é contemplar, outra coisa é fazer negócios. Elfos, vocês são estranhos. Há sentido. Tem que fazer num ambiente onde tudo seja descoberto, em plena luz, para demonstrar boa intenção das partes. Vamos ver. Bom, então com essa notícia, né, vocês sobem, o taverneiro se despede de vocês, etc. E vocês sobem para passar a noite.
A cama é razoavelmente confortável, tendo em vista que vocês acamparam em várias noites anteriores vocês estavam acampando e dormindo ao relento. É confortável, protegido das intempéries, e vocês passam uma noite relativamente bem. A elfa é um pouco pior, pois o ronco do anão consegue ser ouvido a 1 quarto de distância. Mas no geral vocês dormem muito bem e acordam descansados no dia seguinte. Bom, E vamos em busca de Gloin. Bom, o taverneiro indicou para vocês mais ou menos onde é que era a localização. Você já tinha escutado isso antes, que Gloin tinha se estabelecido no Ectal como um enviado do rei sobre a montanha. Perfeito. Bom, e vocês caminham seguindo as direções. O local que tinha sido indicado fica mais ou menos no centro da cidade. E chegando lá, vocês se deparam com uma construção relativamente luxuosa. Podemos dizer, um pequeno palacete foi entregue ao mestre anão. Nada menos do que ele merece. Param em frente aos portões, e aí? A gente bate na porta. Os serviçais aproximam, né? Perguntam as suas intenções, mas eles já perguntam as suas intenções olhando para vocês e vendo na cara mais ou menos do que se trata. Ao ver pessoas vestidas como vocês, portando armas, etc., eles já meio que abrem um sorriso no rosto. E logo a passagem de vocês é deixada. Vocês entram nos salões da habitação. Certo. E são deixados numa sala, né, num lugar, uma varanda aberta. Tá um dia bonito, né, tal, etc. Vocês são deixados lá, alguma comida e bebida é trazida até vocês. E os empregados se desculpam porque Lord Gloin está ocupado no momento, mas ele já foi avisado da sua presença e logo ele estará aqui. Bom, vocês esperam um tempinho lá. Dá uma cutucada, né? Você que fala, né? Você que é boa com isso. Tá. Mas você era a emissária do rei Tranduil, chato? Você tem... Como? Tranduil, o grande, foi o que eu falei. Você tá ficando muito ousado com as suas... Mas por quê? Tranduil, o magnífico. O fabuloso. Bom, vocês estão no meio dessa conversa e logo a figura vem chegando, né? Chega Gloin, nessa época, nesse ano, ele está mais ou menos com 160 e alguma coisa anos. Você percebe o peso da idade nele, até mesmo para um anão. Uhum. A barba agora já bem branca. Ele vem portando uma túnica branca com detalhes em dourado. Uma túnica bem luxuosa, etc. Reflete todo... Ele está vivendo em boas condições, por assim dizer. Reflete todo o luxo que ele está. É isso aí. Ele vem andando para vocês... 14 avos do tesouro de Smaug faz isso com as pessoas. O cara tem a grana. Ele vem andando para vocês e você percebe, olhando para ele, que ele vem andando apressado, né? Uhum. E ele vem com as mãos limpando na túnica, e conforme ele limpa as mãos na túnica branca, você vê manchas de tinta ficando na túnica. Ele parece não se importar, né? Mas ele chega assim com vocês, pega um pano da mesa e começa a limpar os dedos, né? E ele fala: malditos pergaminhos, a tinta não sai dos dedos. Aí ele, depois que ele limpa tudo, deixa. Ele olha pra vocês, né, como se indagando, e fica parado olhando ele. Mestre Gloin. Você fala esse mestre Gloin pra ele olha pra você, né, e automaticamente, assim que ele bate o olho pra você, rola um insight. Você pode rolar um insight também, se você tiver. Como é que eu rolo? Eu tenho uma bolinha. Você tem uma bolinha de insight. Então você rola um D6 mais o Fate Die, que é um D12. 13. 13. Tá bom, 13 dá pra essa... É uma atividade mais fácil mesmo. Assim que ele olha, que você olha pra ele, você sente vai ser complicado. Porque ele bate o olho, repara que você é uma elfa. Até esse momento ele tava todo correndo, limpando as mãos, né? Prestou atenção no anão. Ele olha pra você, repara, e aí quando você começa a falar já... Você tem algum
Bom, não precisa de uma perícia de lore, conhecimento. Vem na sua cabeça uma passagem da história da Quest for Erebor que os 13 tiveram, uma passagem infeliz onde um mal entendido fez que eles ficassem à mercê da famosa hospitalidade do Rei dos Elfos. Sendo eu o chato. E isso vem na sua cabeça, no exato momento que ela olha e você tinha decidido nela por ser a porta-voz do grupo, ela fala aquele... Senhor, o grande Lorde Gloin. Automaticamente ele desvia o olho de você, assim. Eu dou um passo pra trás e tento ficar, assim, inerte no ambiente. Eu não, me desculpe minhas palavras, mas eu não consigo conter a honra de estar na presença de um dos 14. Devemos tanto a seus grandes feitos de heroísmo e bravura, como jamais vistos antes da Terra-média. Beleza, a gente tá começando o primeiro encontro, assim, né? Todo encontro tem um tolerance rate, uma tolerância, um nível de falhas que vocês podem ter nas skills sociais até que o encontro seja desastroso. Já está calculado a dele. Mas a primeira coisa que você está tentando fazer, pelo visto, acho que você está tentando dar uma impressionada nele, alguma coisa assim? É o que eu estou tentando fazer? Que skill test colabora essa sua ação agora? É isso que eu estou pensando. Aui talvez seria mais de acordo com o que você está fazendo. Ou Courtesy. Que eu não tenho nenhuma das duas. Não sou um anão muito cortês, nem muito inspirador. Mas eu acho razoável. Vamos tentar com... Quem é que tem o maior valor entre vocês? Sou eu. 2. Isso. Tá, beleza. Olha, ele rola o D12 e tira 1. E aí você vê que o Gloin, ele olha pra você, fecha a cara, né? E ele fala: diga logo o que quer, garoto. Eu não preciso que as pessoas fiquem me adulando. Eu preciso de pessoas de ação. Vou tentar então uma outra abordagem com o Gloin. Eu vou dizer: há boatos na cidade de que algo turva sua mente e lhe traz problemas. E eu não poderia deixar um irmão em necessidade, um anão da Montanha Solitária precisando de ajuda. Por isso eu vim e eu quero ajudá-lo, não sei o que lhe aflige, mas eu quero que esse espírito de irmandade entre os anões não se perca, nós temos que nos ajudar. Eu vou tentar inspirar essa irmandade entre os anões. Olha o seu Inspire, acho que deve ser sua melhor perícia, né? Ela é. Ok, olha o seu Inspire. Quanto conseguiu aí? 14 7, ATN pra esse. 10, 13. 13? Mas... fodeu. Mas você podia ter invocado um sucesso automático com algum trait. Não, mas eu vou gastar um ponto de Hope pra somar o meu Heart no teste, que vai dar 16. Ah, legal. Esse ficou bom. Você não tirou nenhum? Não, realmente, não teve nenhum 6 aí nos D6, né? Não. Tá bom. Lembrando que o 6 é sempre importante, tá? Tem a runazinha. É verdade. Então eu vou gastar um ponto de Hope. O que eu chamo de... Aqui, ó. Aqui, ok. Quanto vocês têm de Hope falando nisso? Eu tenho 10. 9. Você tem 10 e agora você tem 9. Não, Eu fico com 8. eu tô com 8. Tá, e o Endurance? O meu é 24. 35. E Com quanto 7 de Fadiga? fadiga. E você? 17 de fadiga. 17 de fadiga, 35, tá. Pois bem, você fala isso e Mestre Gloin vê a sinceridade no seu discurso. E aí ele dá ele abalança a cara com aprovação e ele fala: é bom ver esse espírito aceso de novo. Ele: pois bem, se vocês vieram até aqui sabendo que eu tenho problemas, talvez já tenham ouvido a natureza destes problemas. Estou preocupado. Alguns dias atrás, 2 anões foram encarregados por nosso rei de deixar as montanhas e servir como emissários. Eles levavam uma carta ao rei das águias, um convite formal para o encontro dos 5 exércitos. Vocês lembram que depois da Batalha dos 5 Exércitos, uma vez por ano, acontece um encontro
dos diversos povos que comemora comemora vitória. a vitória, etc. É uma festividade bem importante. Eu imagino que os goblins e os wargs não participem. Só recebe convite. Ia dar um clima um pouco ruim. Ia ser um pouquinho problemático pro pessoal da diplomacia, sabe? Bom, Da etiqueta. aí ele vira e fala: além de levar a mensagem, eles tinham uma outra missão: atravessar os pântanos e descobrir se a velha estrada da floresta poderia ser usada pelas comitivas, agora que a ameaça dos orcs e dos goblins reduziu-se bastante. É um lugar perigoso, um local muito perigoso. Aí você vê que ele balança a cabeça, você não sabe o quanto. Bom, uma das pessoas da comitiva era meu primo, Balin. Estou chocado. É muita honra. E eu temo muito pela sua segurança. Quando ele fala isso... So do I. Quando ele tá falando essa parte assim, uma das pessoas da comitiva, meu primo Balin, etc., rolem um insight. Você me percebe tudo. O olho de Sauron. Você tirou um Sauronzai aí. Um 4 Oh, nossa, uma runa do Uma runa de Gandalf, 16 no total, né? Né, é um sucesso automático já com a runa. A runa, lembrando disso, o 11 é um fracasso automático, né, o olho de Sauron, e o 12 é um sucesso automático. Bom, então a elfa, exatamente no momento que ele está falando, né, e ele fala, meu primo, eu tenho um primo, você repara algo no discurso dele. Ele fala de um anão, fala do primo, mas parece que ele está escondendo alguma coisa, e ele não menciona quem é o segundo anão. Mas algo, né, nas palavras dele parece que talvez ele esteja mais preocupado com o outro membro do que com o Balin. Pergunta aí, cara. Eu vou perguntar pra ele ficar bravo comigo. Não. Apazigua, cara. Você é boa nisso. Mestre Glóin, se me permite a intromissão. Quem seria o segundo membro dessa comitiva? Invoca uma dica. Eu tô ajudando ela porque... Não, tranquilo. Invoca o seu Lordley. É verdade. Pode ser. Vou invocar meu Lorde. Para o seu Lordly... É um trait que fala que ela inspira uma sensação de reverência e de nobreza nas pessoas em volta. Então, talvez no sentido de... quando ela pergunta quem é o segundo anão e como ele tem todo esse bearing de uma pessoa nobre, talvez ela cause uma maior confiança no... Você tem um Courtesy? Nossa, não, eu tirei, pra vocês não tem. Mas tudo bem, eu acho que com isso daí, com invocando esse negócio... Mas o O talvez ajudasse. Eu tenho o O. Boa! Esse tá. Holly, mas você já tá conseguindo Tentando ser o mais polida e diplomática possível e... Bom, seu resultado 7, foi 8. foi 8. Foi 8. 9. Mas você estava invocando, poderia até ser um sucesso automático, né? E com uma runa, então acho que dá pra conseguir um resultado mediano aí no meio. Ok. Você vê que ele para no começo, parece que ele vai falar alguma coisa, te repreender, alguma coisa do tipo, isso é um assunto meu, mas ele segura as palavras e parece que ele dá uma desabada, né? E ele fala, é verdade. O outro membro da comitiva era Oin. Doesn't ring a bell? Oin. Ah. Oin. É verdade. Tá mais preocupado com o fato do irmão dele. Dele, falar. né? Verdade. Então seu irmão foi perdido. Aí você vê que ele... Ai... E ele... Eu não digo isso a todos porque... Logo podem questionar as reais motivações por trás da minha preocupação, mas também posso atrair o tipo errado de pessoas se souberem que meu irmão está em perigo, pessoas que se importam mais com o brilho do ouro do que ajudar uma pessoa em necessidade. Mas sim, meu irmão foi junto. Meu primo e meu irmão. Mestre Glóin, seus medos são justificados, mas está entre irmãos. No que depender de mim,
Eu verei a segurança de seu irmão e seu primo. Uma aliança em comum eu tenho na minha frente. Um elfo e um anão. Ela tem suas... Ela é meio esquisita, tem suas orelhas estranhas, mas numa situação de dificuldade você pode contar com ela. O que é... assim, são tempos interessantes. Eu não... Você ia falar o quê? Não, eu ia mandar um... E lembre que na Batalha dos 5 Exércitos os elfos ajudaram, né? Ele não... Deixa pra lá. Talvez confrontá-lo também. Né? Deixa pra lá. Ele fala, bom, mas de qualquer forma foi isso. E você vê que ele faz um gesto para um dos serviçais dele. E a pessoa volta com um mapa. Eu tenho uma cópia aqui pra vocês. É que tem 2 mapas na mesma página. Não, tudo bem. Eu achei que você ia abrir daí. Fala, Nossa, eu fui tirar da frente aqui. É que o outro, esse outro vocês não podem ver, mas eu só esqueci de cortar. Esse é o... Uhum. Bom, ele abre um mapa na mesa na frente de vocês. E aí ele fala, está assinalado aí a jornada que eles deveriam ter, saindo da montanha solitária, atravessando os longos pântanos até chegar na velha estrada. Uhum. Muito bem, vamos refazer os passos deles e tentar encontrar pistas pelo caminho de seu paradeiro. Você vê que ele olha... Mas tenho certeza de que estão bem. Deve ser só um atraso. Você me permite fazer essa pergunta? Quando vocês descobriram que eles estavam sumidos? Viu por que eu levo ela comigo? Tinha pensado nisso. Ele tá... Você perguntou quando ou como? 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 Ele vira pra vocês e fala, né? Bom, eu tive chame de intuição, presságio. Foi um sonho, algo ruim. Eu sonhava que meu irmão se afogava em águas negras. E acordei desesperado. Então conversei com Raf, que é amigo dos corvos, e pedi para ele que olhasse pelo meu irmão. Ele disse que as aves procuraram, fizeram todo o caminho, mas nada conseguiram ver. Também não recebemos notícias da sua chegada. Só tenho para crer que eles se perderam em algum ponto do caminho. Era um caminho perigoso? Uhum. Os pântanos não são atravessados costumeiramente. Dizem que há sombras, maldade, que o próprio ar sufoca você. E há quanto tempo eles partiram daqui? Uma semana, mais ou menos isso. Muito bem, está decidido então. Iremos atrás de Yoin e faremos o possível para trazer os seus parentes em segurança e para mais uma vez honrar membros dos 14 que retornaram, que reconquistaram a Montanha Solitária. Você vê que ele para e dá uma olhada para você e... Um minuto. Você vê que ele levanta, vai de novo pro escritório, o estúdio dele, e quando volta novamente ele está limpando as mãos sujas de tinta na túnica branca, e ele deixa um pergaminho à frente de vocês. E aí ele fala, este pergaminho tem o meu nome e uma carta. Vocês podem encontrar pessoas em Lake Town que desejem emprestar-lhes um barco para esta viagem. Talvez seguir no curso do rio seja o caminho mais rápido. Muito bem. Eu agradeço. E nossa busca trará frutos, Mestre Gloin. Eu estendo a minha mão para ele. Você vê que ele pega no seu braço meio... No antebraço. No antebraço, né? Naquele... Eu faço uma reverência. Falo, Mestre Gloin, faremos o possível para encontrar os membros da sua comitiva. E se me permite observação impertinente, já tentou suco de sacarum para
limpar as mãos depois de mexer com pergaminhos, maravilhoso. Você vê que ele fala meio, obrigado, eu acho. Eu confiaria. Ela nessas coisas de planta, essas coisas, ela sabe do que fala. Suco de... o quê? Sacário. Como é que você faz isso? Você pega a planta, você tem que moer ela, deixar ela fermentar por um tempo. Acho que os hobbits chamam de cana-de-açúcar, mas não sei. Ok. Tem cara de um hobbit. Vamos Quando então. vocês estão quase saindo... Desculpa, eu sempre esqueço o nome do personagem. O seu é Laura... Lauran Tyrell. Pra mim é Laura. O Lauran, né? E o seu... Barahir. Barahir. Filho de Brotomir. Bom, quando vocês estão meio que saindo, você escuta um chamado, né, das portas do palacete. E... Barahir? Barahir, tá. E aí é o Glon chamando ele. Barahir! Faz um pequeno gesto pra você. Eu volto a ele. Aí você vê que ele para assim e chega pra você. Eu não quis comentar na frente de sua amiga, mas... Eu entendo. há uma possibilidade. Veja no mapa que... Não, vai falando, eu só tô lembrando ela Tá. alguma coisa. Ele fala, veja nos mapas... Ele tá perto. Hã? Ele tá perto. Perto de você? Eles estão Não. perto. Então, perto de você, né? Tá, eu quero escutar. Do mesmo jeito. Eu tenho Quick Hearing. Quick você of tem? Hearing no trade. E aí, o que faz o seu trait? Ela escuta pra Eu caralho. escuto. Você escuta pra caramba. Falando na definição do trait, nenhum som escapa às suas orelhas afiadas, né? Não sei o quê. Ah, tá bom. Então eu não vou nem pedir teste. Ele Então, vou chegar vira, aqui né, pra pra você, você. tá? Então ele tá a uma distância que uma pessoa normal não ouviria, mas você consegue ouvir. E aí ele fala, eu não Subestimam os quis elfos. comentar na frente de sua amiga, mas veja no mapa que os pântanos eles passam pelo território de Mirkwood. Eu temo que talvez meu primo e meu irmão tenham caído novamente nas garras daquele rei. Tranduil, o chato. Eu fui na hora que ele escutou, eu fico... Mas eu tenho... Ele para e fala, nós sabemos que os elfos são nossos aliados na luta, mas é notório que eles não gostam muito dos anões. Excepcionalmente na visão deles e intrusos. Principalmente intrusos que já escaparam de sua hospitalidade uma certa vez. Muito bem. Se encontrarmos indícios de que eles estão na corte de Tranduil, tomaremos providências. Mas acho, inclusive, que estamos melhor preparados para lidar com isso do que a maioria. Laurentiel já foi uma emissária de Tranduil em sua diplomacia. Você vê que ele é um pouco desquente para você, ele talvez essa aliança em comum renda frutos. Então, obrigado por confiar em mim, me confiar isso, Mestre Glória. Ai. Esse ai é legal de usar. Ai. Partiremos então. Bom, Vamos procurar um bom barco então. antes de vocês procurarem, é interessante que vocês cheguem na fase da viagem e planejem um pouco como vai ser essa viagem. Ele deu uma opção de vocês seguirem por barco, né? Existe uma opção também de seguir a pé. Vocês conversando, vendo o mapa, estudando, sabem que uma viagem de barco da onde vocês estão de Lake Town até o ponto onde os pântanos terminam e encontram a Estrada Velha demoraria 4 dias. E uma viagem a pé demoraria o dobro disso, 8 dias. Eu posso fazer uma rolagem de travel para saber a segurança dos caminhos? Vocês podem rolar nessa parte da aventura, vocês podem rolar lore. E aí lore vocês podem ganhar alguns bônus relativos a isso. Depende tudo da quantidade de sucessos que vocês tiverem. Ok, lore é qual é? Eu vou rolar lore. Falou. Vixe. Tirei 14... Não. 14, 14 é 19, 19, 20. 20 com uma runa. Beleza, então você pode escolher duas opções. É isso, você pode escolher duas opções das 3 apresentadas. Cada opção só pode ser escolhida uma vez, tá bom? Mas tem 3 opções que você pode fazer para dar uma melhorada disso. Você pode reduzir a duração da jornada em um dia, escolhendo um caminho que você acha que é melhor.
você pode permitir que uma dos membros do grupo passe automaticamente no teste de fadiga, porque vocês vão estar melhor preparados, e aí quando chegar a hora do teste você fala quem é que está passando automaticamente. E você pode reduzir a dificuldade dos travel rolls nessa jornada. E eles vão de moderado para fácil. Então o travel roll que seria 14 vai para 12. Como é que é esse teste de fadiga? Como é que é esse teste de fadiga? Boa pergunta. Não faz interessante diminuir um dia. Um dia? Eu acho que sim. Fadiga test. Eu não anotei os meus resumos de regra. Olha aí. Vamos ver. Agora fadiga. Página 104. Pelo menos 20 se remissivo é bom. Isso é verdade. Eu sei que quando 104. falha um fadigue test, você aumenta a sua fadiga a encumbrance do seu traveling gear. E uma embarcação diminuiria isso pela metade. Não, ele não falou. Não, que... esse fadigue test, eu acho que é o seguinte, é o seu teste da sua skill, ou de travel, ou de hunt, qualquer coisa. Porque tá falando, uma falha no fatigue test mais um Sauron Eye, vai dar engatilha dispara uma sequência perigosa, né? Um hazard, um perigo. Então acho que é o seu teste normal da viagem. Que aí depende do que vocês tiverem, das posições que vocês estiverem assumindo. O guia da viagem testa Travel. O Scout testa Explorer, o Hunter é Hunting e o Lookout Awareness. Ok. Que a gente vai ter que dar uma diminuída aí nessas coisas, mas ok, deu pra... Se vocês tiverem perícia suficiente, vocês podem assumir mais de uma posição. Se vocês não tiverem, se tiver uma posição faltando, não tem problema. Nesse jogo não vai ter problema. Só estamos jogando com 2 jogadores mesmo. Mas vocês podem fazer isso, diminuir a trajetória, a duração da viagem em um dia. Então, se vocês optarem por barco, seria 3 dias ou 7 dias a pé. Permitir que alguém passe automaticamente num teste de fadiga, né? Que aí seria ou Travel, ou Explorer, depende Então, aparentemente, a gente não chegou a nenhuma vantagem em ir a pé. ou diminuir a dificuldade dos testes. Rastro, essas coisas, eu não sei como é que funciona. Não, mas vamos pro barco, vamos diminuir um dia na viagem e vamos fazer, passar no fatigue test, o outro... Fadiga Deixar as teste coisas mais e diminuir fáceis. a dificuldade. Acho que diminui a dificuldade. Uma moderada iria para fácil ou uma difícil iria para moderada. Diminuir a Então dificuldade. diminui um dia e diminui a dificuldade. Então, bom. Em relação aos postos, eu acho que eu posso. Eu tenho Travel 3 e Explore 2, eu acho que eu estou melhor preparado para isso, né? Então eu tenho Awareness, mais que você. Isso, você tem o Awareness, E ninguém tem hunt. Não. ninguém tem Hunting. Não, eu tenho Hunting. Você tem Hunting? Ela tem um de Hunting, aí, melhor que nada. Tá bom. A gente vai assim, como normalmente você assume uma função e aí você faz o teste, falhar o erro, a gente faz os 2 testes e... Bom, aí a gente vê como é que faz, como Ok. vocês estão puxando. Eu acho que fazer 2 testes, você de repente... Se você passar em um só, acho que já tá tranquilo pra Ok. gente fazer. Acho que você precisa falhar em 2, vai contar como uma falha só. Tá bom? Tá bom. Pode ser Então justo eu vou de Lookout e de Guia. Não, Lookout não. O que joga Explorer? O Explorer é o Scout. Então vou de- E o Travel, você tem o Guia que vai testar Isso. Travel, o Scout vai testar Explorer, o Caçador, né, o Huntsman, vai testar o Hunting, e o Lookout vai testar o Awareness. Então, ok. A Lu vai de Lookout e Huntsman e eu vou de os outros 2. Os 2 primeiros. Isso. Tá bom, beleza. Então a gente rola já? Não, pode deixar Tá. que primeiro, quando a gente for entrar na viagem para o Didi, a gente começa as rolagens. Tá bom. Bom, vocês Vamos decidiram achar- barco ou a pé? Preferimos barco. Vamos achar um bom barco. Barco vai necessitar só um teste de fadiga para cada um, né? Tá. Seria só uma rolagem, no caso 2, porque vocês estão usando 2 perícias cada.
Mas bom, vocês estão em Lake Tal e arrumar um barco é uma atividade razoavelmente fácil. A carta do Gloin abre muitas portas. Contudo, eu quero um barco de boa qualidade. Eu vou procurar um barco de melhor qualidade. Eu tenho craft, então vou conseguir reconhecer um barco melhor, bem feito. Tudo bem, fica inserido. Mas fica inserido no teste no lore que ela fez, que vocês conseguiram. O barco que vocês conseguem diminui os dias de viagem. Tá bom. Bom. Deixa eu olhar pro pergaminho aqui, ó. Rei sobre a montanha. Falando aqui pra dar um barco pra mim. Rei sobre a montanha, meu irmão. Chegou dando a carteirada. Tava o maluco no porto de boa. Esse barco aqui é seu? É. Era. Perdeu. Bom, enfim. Vocês sabem que descendo o rio por Lake Town, a primeira coisa que vocês vão ter que passar é um dia de viagem até vocês chegarem nas cataratas, né, conhecidas como a escadaria de Girion, né, the Stairs of Girion, onde vocês vão ter que dar um jeito de atravessar as cataratas com barco. E depois seguiriam por 3 dias de viagem dentro do pântano, que agora são 2 dias. Certo. Beleza? Beleza. Então tá legal. Bom, Tem alguma ideia de como a gente vai passar pelas cataratas de Girion? Tô pensando. Tá bom. é dito que costumava-se ter, não é muito comum hoje em dia, mas os anões fizeram como presente aos homens uma passagem cortada pela montanha, onde você pode pegar a sua embarcação e, se você tiver homens suficiente, levar a embarcação, né, transportá-la por terra para atravessar essa parte. Nesse caso, então, eu vou invocar o meu trait de tunneling para fazer isso, que eu sou especialista em encontrar caminhos por sobre a terra. Se a passagem... Quando chegar a passar. Quando a chegar passagem na passagem. a passagem é bem usada. Hoje em dia ela não está sendo tão usada porque essa rota não está sendo muito usada. Mas a passagem ela era muito famosa no passado. E alguns homens ainda vivem ali perto, né? Tem algumas aldeias, talvez vocês possam encontrar pessoas dispostas a ajudá-los lá. Né? Ok. Fica dentro do lore hole que vocês tiraram. Beleza? Bom. Seguindo então pela viagem. Vocês embarcam e seguem a jornada. Pegaram um barco para 2 pessoas. Eu acho que quem está remando deve ser o anão. Eu começo a cantar. Alguma música de remar anã. Alguma música de remar anã. Bom, na paisagem, refletindo na vida. E tipo, como toda música anã, ela vai ter um refrão catchy. Far over. Bom, você vai remando e façam os seus testes de travel. Vamos fazer agora esses testes. Se tiver uma falha, ela não precisa ser desencadeada agora, mas ela já fica marcada. Primeiro o travel. Isso. A dificuldade para esse Runa de teste é Gandalf. 14. E runa. Beleza, já conseguiu passar nesse e rola o outro. Agora, Se conseguindo passar em um, já vale pelos 2, né? Então porque a gente foi. falou que só Exato. 2 falhas para trazer um negócio. E agora o meu é o Hans. seu Varveriness. Já rola o seu melhor logo de cara. É. Você pode invocar um trait para passar automaticamente. Não, acho que não tenho nada pra... Você não tem os seus sentidos élficos É aí, verdade, né? Um seu trait Quick que- of Hearing. Ele não seria um trait Tem a necessário ver para com... awareness? Tem a pra ver. scout, sim. Para É. o Saber lookout se tem algum mesmo. inimigo, alguma coisa perigosa, é verdade. Justo. Adicionar o quê? Você Não, passa, se passa. você invocar, você passa automaticamente. Então eu vou invocar o Quick of Hearing. Nessa ocasião, e na ocasião anterior que você usou o seu trait, você já estaria ganhando Advancement Points, né? Que serviriam mais tarde. Agora você já teria 2, e você acha que invocou uma vez também Foi. um trait. Mas na verdade, você não, pelo que eu vi lá no livro, não é que você ganha toda vez que você invoca. Você ganha quando uma ação tem muito a ver com o seu trait, assim. Quando você faz alguma coisa que casa muito bem com aquele trait. Eu acho que seria, no caso dela, seria mais aquela primeira. Aquela que ele tá primeira usando de ouvir pro anão falar. E essa da viagem não estaria ganhando. Tá. É verdade, acho que teria mais sentido. Muito bom, eu invoquei. Bom, vocês conseguem seguir pela jornada. Essa rolagem já fica valendo pelo desenrolar de todo o negócio. Como vocês passaram, Tá cantando nenhum aí. hazard vai ser Cantando. desencadeado.
Então tá os dois cantando, né? Vocês Já seguem... que a gente viu que não tem inimigos por perto, a gente está cantando. Sim, essa parte da jornada é bem tranquila para vocês. E vocês gastam praticamente o seu primeiro dia de viagem para conseguir chegar nas escadarias de Girion. E quando vocês estão se aproximando e já escutando o som da queda d'água, vocês percebem que tem vários pequenos portos construídos ao longo das margens do rio. Eles estão em mau uso, mau estado, parece que, de fato, as pessoas não têm passado por aqui normalmente, mas são usáveis. Ótimo. Vamos aportar então. No escuro, olhando para o horizonte, vocês conseguem ver algumas luzes emanando de longe. Parece uma pequena aldeia. Você lembra disso? Lembro, mas lembra que você não me explicou direito? Expliquei sim. Bom, eu acho que nós devíamos ir para a aldeia. Para pernoitar lá e perguntar se viram Gloin e Oin. Tudo Não, bem. Gloin tá na cidade. Oin e Balin. Bom, Então a gente aporta, deixa lá o barquinho no deixa o porto. barco lá. Eu dou uma olhada nos portos, pra ver se eles vão aguentar, se não tem perigo do barco sair durante a noite perdido. Aquela coisa, você pega, você dá uma batida, duas... você percebe que se você continuar batendo, o negócio vai estourar. Se deixar seu barco tranquilo, tudo bem. Desde que nenhuma, sei lá, alguma coisa muito estranha aconteça, Então, não vai ter problema do barco soltar. Por via das dúvidas, então, eu vou pegar o meu martelinho, uns pregos, umas madeiras em volta, vou dar uma reforçada aí com o meu craft no Beleza. porto pra não evitar problemas. Sua perícia craft, Perícia você tem craft. Você teria um trade que colabora com o craft? posso Tipo o Wood? fazer. Smithcraft. Eu tenho trade, mas é mais pra coisas de metal. Seria o Wood qualquer Seria, coisa, né? tem Woodwright, o Woodwright. Woodwright, que ela tem. Eu tenho. Ah, tá bom. Vamos ver, pode colar seu craft. Se eu estivesse mexendo com uma coisa de metal, aí cairia. Temos 9, 12, 14 é sempre uma 18. base. 18. Fácil. Bom, beleza. Além de tudo, você pega os materiais que tem à mão e consegue consertar um pouco daquele porto. Você reforça Agora- as madeiras. Por segurança, you never know. Concordo. You never know. Pois bem, e aí? O que vocês fazem? Vamos para... Vamos ficar na aldeia. Peraí. Que? Laurantiel, me diga o que os seus olhos élficos enxergam. Você queria falar isso o tempo todo. Ela tem... Eu Os elfos de tenho Mirkwood enxergam melhor à focus. noite. Por Nossa. causa... É o Cultural Blessing deles. É verdade. Nesse caso, você sabe que é uma vila, você sabe chutar até mais ou menos a quantidade de pessoas. Uma vila pequena, sabe chutar até mais ou menos a quantidade de pessoas que tem na vila. É isso, uma vila pequena. E a maioria delas estão reunidas no que parece ser o meio da vila, uma praça comunal, etc. Eles estão reunidos. Muito bem, vamos até lá então. Bom, São de humanos, né? vocês... É uma vila de humanos. Sim, vila de homens. Da Uma raça vila de dos homens. Vocês vão seguindo pela mata e tem uma pequena picada aberta, né? Uma pequena trilha aberta que novamente já está sendo tomada de novo pela vegetação e logo vocês chegam no que parece ser essa pequena vila. Pequena vila não é modo de dizer, é realmente uma pequena vila. Você tem aí, sei lá, pouquíssimas pessoas morando, tem aí mais ou menos o quê? Umas 50 pessoas morando ali lá, tipo 3 famílias, mais ou menos, sabe? Puxadinho da Zona Leste. A favela de Lequitão. Eu dou uma cutucada. Será que eles já viram um elfo antes? A gente pode usar isso à nossa vantagem. Olha, Se necessário for. longe de Mirkwood, talvez tenha visto. Se o povo costuma se esconder nas florestas As pessoas costumam entrar nas florestas. e ser recebidos com arcos e flechas e barris Se eu entrasse na sua montanha, seria recebida com cerveja e ouro e festas e talvez um pouco, depende de não como foi as você... experiências que eu tive. Enfim, vamos. Bom, quando a gente estiver chegando perto das pessoas, eu mando povo, pessoas da vila, que novidade estranha do rio.
Bom, você chega, como eu falei, né? Tem algumas casas em volta, uma praça grande melhor mesmo comunal. você fala pra esse pessoal, porque eu não consigo ser tão simples. A famosa arrogância dos elfos. Eu pareço não ter percebido o gesto e falar, é verdade. Eu vou entrar imponente, não. Ela vai entregar a Adriel, né? Falando. Bom, vocês chegam na vila e, como eu disse, tem algumas casas em volta, né? Umas palafitas, etc. E uma grande fogueira acesa no meio. E você percebe que se não tá toda a cidade ali no meio, tá uma boa parte. A maioria dos habitantes são jovens. Você vê crianças, adolescentes, mas adultos jovens bastante. Poucos velhos. E parece que eles estão se reunindo, contando histórias, comentando, etc. Vocês chegam meio que na surdina, eles não percebem vocês vindo, no meio da cantoria e conversa, até ele gritar. No momento que ele grita, todo mundo, né, os instrumentos meio que param, as pessoas olham pra vocês e arregalam os olhos, né, tipo, dão aquela parada. No momento que eles veem um anão pesadamente armado e uma elfa. Rola aquele momentinho de silêncio meio constrangedor. E aí? Eles estão lá parados, meio que todo mundo. Boa noite. E Eu paro assim, eu conheço a música que eles estavam cantando? Não sei se tem lore. Eu song. tenho lore. Se tem song? Tem? É melhor. Lore e song, tá bom, as duas poderiam me permitir, pode rolar. Tá. Meu song não é tão bom, mas... 12. 12. Nossa. Danado. Não. 9, 10, 13. 13, não. 14. Vocês não reconhecem o som, mas eles falam. Eles não estão olhando pra vocês com medo ou qualquer coisa apreensiva. Estão olhando até com espanto e um pouco de admiração. Então a gente vamos tentar ser simpáticos, né? Somos viajantes, estamos vindo de Lake Town. Gostaríamos de passar a noite e conversar sobre as novidades no rio. Seguimos para o sul pela manhã. Bom, você fala que são viajantes, etc. Eles falam assim que são viajantes, eles param meio que olhando pra vocês e eles começam a abrir um sorriso de orelha a orelha. E logo a música recomeça, alguns deles se levantam, vêm até vocês e são várias vozes falando ao mesmo tempo. Bem-vindos à nossa vila, quanto tempo querem ficar, não sei o que. Vocês não estão provavelmente querendo descer o rio, né? Não sei o que, nós podemos descer o rio. E vem trazendo vocês para perto da fogueira, né? O povo da vila acolhe vocês muito bem. Vocês percebem que vocês trazem um conjunto de características que eles não veem há muito tempo. Eles normalmente não veem mais viajantes. Quanto menos aventureiros. E se forem, com certeza não são elfos. Então, é um conjunto muito peculiar de características que anima eles. Você percebe que muitas das pessoas mais jovens chegam, mais jovens assim, adolescentes, etc., eles chegam e ficam perto de vocês, mesmo quando vocês estão conversando com os adultos da vila, tentando pescar migalhas de histórias, ou de canções, ou de relatos, qualquer coisa que quebre aquela monotonia da vida que eles estão levando ali. Você pode cantar uma canção pra eles, eles iam ficar muito felizes. Vamos Posso ver. contar um conto ou outro, mas eles são longos, complicados, intricados. E Chatos. perde muita coisa quando você transforma ele. Eu vou olhar pra alguém assim que pareça ser meio que um líder, prefeito, que tá... Tem um cara que está sentado com vocês, meio que conversando e fazendo as apresentações, e etc. Ele meio que tirou vocês da muvuca e... Não perguntem os contribuintes, quer dizer, os fregueses, quer dizer, somente... E qual seria o seu nome, né? Aliás, eu chego pra ele e falo, né? Sou Barahir, filho de Bratomir da Montanha Solitária. Brotomir da Montanha Solitária. E qual é o seu nome? E você vê que ele para e fala assim: eu sou o Minrel, Lorde Anão. Lorde? Por favor. Laurentiriel. Ela você deve chamar de Lady. Mas... Você fala, é uma honra tê-los aqui. Há muito tempo não vemos um elfo em nossa aldeia. Vocês já viram antes? Aí você vê que ele para, né? E fala, quando eu era muito novo. Quando eu era muito novo, muito jovem, e essa passagem ainda era usada, nós costumávamos ver sim. Era difícil,
mas costumávamos ver. Mas agora muito tempo se passou. E, de qualquer maneira, vamos comer? Vamos festejar com este povo neste dia? Bom, Tragam comida e bebida, podemos pagar. podemos falar tchim, tchim. E me contem as histórias. Somos os únicos anões que passaram por aqui recentemente. Sou o único anão que passa por aqui recentemente? Bom, você vê que eles começam a dividir o pouco que eles têm. Você percebe que a comida é pouca, não tem carne para essa noite. Algumas pessoas estão sussurrando meio assim, sabe? Vai matar um porco que ainda dá tempo de assar. Você vê que eles estão preocupados em fazer vocês se sentirem bem. Mas eles meio que servem vocês, trazem algumas raízes cozidas, não é tanta coisa que te apetece, mas é feito de bom coração. Até feito com sazon. Você te deu uma cotovelada pra você parar de fazer careta. Não, se estiver em álcool, tá valendo. Bom, eles trazem algumas coisas para beberem, etc. E aí você tá falando isso, puxando assunto, e aí o Miral continua falando, né? Ele, sim, é até engraçado isso. Há um pouco mais de uma semana nós tivemos um grupo de anões que passou por aqui, queriam ajuda para descer um barco pelas escadarias. Quantos eram? Dois eram da comitiva. Eles passaram tranquilamente? Passaram uma noite aqui conosco, chegaram mais ou menos no horário que vocês vinham. Imagino que tenham vindo de Lake Town. É provável. Me parece que o rei sob a montanha... Peraí, Dain. O rei sob a montanha, Dain, o grande, o magnífico. Ele... Parece que ele tem planos de tentar revitalizar esta rota. Aí você vê que todo mundo olha. Verdade? Sim, nós estamos ainda vendo os perigos que aguardam e que podem existir, e é por isso que passamos por aqui, mas existe essa chance. É o que nós queremos. Você vê que... Imagina então. Eu imagino que seria muito, muito benéfico a vila de vocês, né? Você vê que ele parece já foi um lugar mais glorioso. Já tivemos mais pessoas. Tínhamos muito trabalho. O ouro fluía como água. Mas agora, poucos se lembram. Você vê que ele para e ele fala assim: poucos se lembram. Ele vira e fala: chame o velho Neruf. E aí um dos garotos sai e eles vêm trazendo um senhor de muita idade, que caminha já encurvado pela idade. Você percebe as mãos tortas. Ele vem se apoiando numa bengala, também já bem encracomida pelo tempo. E ele vem andando sem um dente na boca, senta perto de vocês. E aí a Miriam fala: Neruf, são viajantes? Ele, quê? Viajantes! Viajantes. Ele para olhando pra vocês e faz um cumprimento. Venerável Neruf. Aí ele vira e para, né? O Mirel fala: Neruf, eles desejam seguir as escadarias. Pretendemos descer as escadarias e adentrar o pântano. Aí você vê que o Neruf ele para quando você fala essa parte do ir adentrar o pântano. Ele dá uma baixada assim meio no negócio. E ele começa a falar e você percebe que ele parece recitar algo que vem do fundo da memória dele. E ele vira para você e fala: se ao sul do pântano você for, cuidado deve ter. Leve nos pés ser e a erva forca temer. Eu vou jogar Riddles pra entender essa porra. Pode ser? Pode jogar Riddles. Tive 12, 15 e uma runa. 15 e uma runa. Tá bom. Beleza. Quando ele começa a falar disso e ele cita a erva forca, você lembra de relatos de locais onde a presença do inimigo costumava ser muito forte e que nesses locais a própria vegetação se tornava um inimigo.
E que muitas vezes, corpos eram encontrados pendurados em árvores, enforcados e com nada mais do que cipós prendendo pessoas. Então, mas a gente consegue, devido a essa dica, lembrança, identificar... Se chegar em algum momento na aventura onde isso for necessário, vocês vão ganhar um bônus. Ah, entendi. Então eu escuto quieto, assim. Aí eu falo, é um bom conselho. Teremos cuidado. O inimigo não se deve brincar com a presença da sombra. Aí você vê que ele fala, o velho Neruf fala isso, e aí dá o clima dá aquela... a energia do pessoal dá aquela diminuída, né? Fica aquele momento meio tenso. Até que o Mirel bate palmas, né? Não, mas... continuem vindo! O porco já terminou de ser assado! Traga mais cerveja! Vou dar uma cutucada na Elfa assim, e vou puxar uma música de vitória sobre o inimigo. Sabe, pra animar os climas, pra animar o clima das pessoas. Que eles ficam esse climão, né? Então puxar uma música de vitória. Ah, legal, beleza. Bom. Acho melhor você jogar porque você tem mais song, mas... Eu não tenho som. Você tem 2 de song? Nossa, a Elfa já vai puxar um som aí. Olho de Sauron? Um olho de Sauron? Você começa a puxar uma música que você acha que é muito inspiradora, cantada em élfico. Você começa a vir, mas as pessoas não sabem muito bem como acompanhar o que você está falando. Quando você percebe que as pessoas estão olhando para você, você fica um pouco sem graça e... deixa de cantar. Na verdade, o Olho de Sauron, ela começa a cantar, vem aquela música dos Nazgûl. Você tenta contar um conto bom e você conta uma trágica história élfica. Ela conta a história de Beren e Lúthien, né? Mas é uma história muito boa. É uma história muito boa, mas todo mundo termina. Nossa, Conta a história essa história é triste. Conta a história de Turin Turambar, essa é triste. Muito bom. Espada As negra pessoas de não Nosgorod. entendem os elfos. Por isso que eu não queria ficar cantando e contando. Eu tô assim... Tudo bem. Tão bonito. As pessoas ficam meio tipo... Caramba. Mas vamos comer. Comer ajuda. Bom, vocês comem e passam uma noite confortável nessa pequena vila. No amanhecer, vocês são acordados inclusive pouco antes do sol raiar. E Mirel sacode vocês e fala: com licença, mas já estamos todos prontos esperando vocês. Onde está meu escudo? Eu bebi muito, não lembro. Coloquei meu escudo. Onde está meu escudo? Você vira pro lado, você deitou em cima do seu escudo. Tira aquela onda da bossa, né, das costas. Dá aquele estralo na coluna, né? Tudo bem, vamos que vamos. Bom, A Elfa já acorda pronta pra ir embora. Vocês dormem? Não falou nada. A gente tem que Eu Eu não sei se isso? elfos em Tolkien Então, dormem, eu não Eu sei. sei que tem, no jogo tem aquele trait de você andar e fazer coisas repetitivas e recuperar endurance. E depois ele fala se you take a long rest, mas em nenhum momento fala se dorme ou não. Não sei se elfos dormem em Tolkien. Ok, bom, também não é para todo importante. negócio você descansou. Exato. basicamente, tá bom? Ou você entrou num transe. Bom, O Legolas descansa. Eu não sei se ele dorme. Mas ele não fala que dorme, ele fala que descansa. Not so sure. Bom, enfim. Continua. Eu não falei. peculiaridades à parte, vocês seguem para... Vocês seguem primeiro para o pequeno porto onde vocês deixaram o barco de vocês. Vem Com a um melhoria povo- do anão. Com a melhoria do anão. Isso é comentado, né? O Mirel olha e fala, comenta, meu Deus, olha só, o porto está revigorado, pronto para receber novos viajantes quando o rei sobre a montanha quiser reativar a rota. Agradecem vocês, etc. E eles... Quando ele falou rei sobre a montanha, ele falou sob. Sob a montanha. Eles... Eles trazem os conjuntos de cordas, etc., troncos, e eles trazem o barco para a terra e levam vocês até as passagens que são Eu faço escadadas. questão de ajudar a carregar o barco. Fazendo. Quando você vai pegar eles meio que eles ficam, não, que não podemos explodir. Eu faço questão. Vocês dois
vocês puxam, né? Você vê que realmente Eu não é tô com você puxando fazendo, você nada. Quando eles estão fazendo, você está puxando é bem mais fácil tirar o barco, etc. Eles comentam isso. E logo vocês são levados para as escadarias de Girion, né? Uma passagem recortada na pedra, nas paredes dessa queda d'água, que vem fazendo um Z, né? Descendo pela rocha. E que tem que ser levado com muita cautela os barcos, mas você vê que realmente foi realmente um presente dos anões para os homens, né? É feita com toda a maestria da arte anã, né? Então você vê aquela pedra milimetricamente cortada, bem feita. Ela está um pouco atacada pela idade, mas a qualidade do serviço é tal que até as intempéries, né? O agravo do tempo não é tão sentido. Um lindo trabalho do meu povo. Até você deve concordar. Concordo. De fato é mesmo. Concordo. Eu vou seguindo, você vai passando a mão na parede. E logo vocês chegam ao fim, né, das escadarias, e onde vocês conseguem ver mais distante já o pântano. E rola aquela despedida, né, do povo da vila, eles ficam lá acenando para vocês, voltem logo, boa viagem, etc. E vocês seguem em direção pelo barco. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before we see once more. Is our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon. For home a song that echoes on, and all who find us will know the tune. Some folk we never forget, some kind we never forget.